Olá, galerinha! Estamos aqui em mais um episódio do FLF Cast. Vamos falar hoje sobre o assunto psicologia organizacional, que é a psicologia dentro do âmbito organizacional, que é o âmbito das empresas, certo? Eu me chamo Mainara, sou do primeiro semestre do curso de psicologia, aqui da Faculdade Luciano Feijão. Estou aqui com meu colega, Aderlânio, ele vai se apresentar aqui para vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um FLF Cast. Me chamo Aderlânio, sou também do curso de Psicologia do primeiro semestre. Estamos aqui com a nossa convidada hoje, a professora Solange Mello, ela que vem representando, né, essa pessoa dentro desse âmbito organizacional da psicologia. Ela é formada em psicologia e ela vai falar um pouco para vocês, vai se apresentar, né? Tudo bem, professora Solange? Tudo bem, é uma honra estar aqui, né? Receber esse convite dos alunos já do primeiro semestre, já da psicologia, já interessados em psicologia organizacional, assim, que é a minha grande paixão, né? Então, assim, um convite muito inusitado, né, Mainara? No meio do... que eu já achei, assim, bem descolado, né? Já parabenizar a sua ousadia de, eu descendo as escadas lá do estacionamento da faculdade, você, professora. Então, assim, eu senti um brilho no olho e tive muita vontade de estar aqui hoje fazendo esse bate-papo. Então, assim, é uma honra para mim. Eu estou há mais de 10 anos como professora, né, da Faculdade Luciano Feijão. Assim, a primeira turma passou pela gente. Hoje, supervisora de estágio, sempre nessa área social, organizacional. Então, assim, para mim é a minha praia, né? Muito bacana, muito gostoso estar aqui falando sobre uma paixão, né? Sobre a profissão, mas também uma grande paixão de mais de 30 anos, né? Sim, professora. E, assim, eu vi aqui no seu currículo, né, que você está dentro, como você já falou, dessa parte da psicologia organizacional há muito tempo, né? Eu participei de uma palestra onde lá o seu nome foi muito solicitado, muito selecionado, falando que você era uma das primeiras pessoas aqui em Sobral, né? Trazendo essa fala da psicologia organizacional dentro dessa abordagem. E a gente gostaria de saber como foi no início para você, né, chegar aqui. Na época a gente sabe que não existia a psicologia dentro das empresas. Então, assim, eu acredito que pelo tempo que você tem, pelo tempo que a psicologia está no nosso mercado, eu acredito que você foi uma das primeiras pessoas que trouxe isso aqui para a cidade, certo? Teve realmente esse pioneirismo, né? Assim, eu fui descobrir isso recente, que eu estava entre as 3 primeiras psicólogas a chegar em Sobral. Na verdade, a minha formação é pela UFC, em Fortaleza. Eu saí de Sobral, não tinha psicologia, a gente foi estudar fora, morei 11 anos em Fortaleza, fiz serviço social, sou assistente social também e psicóloga, ao mesmo tempo. Na minha época, podia. Aí eu já falando na minha época, né? Mas é isso mesmo, né? O peso da experiência, né? E realmente a gente chegou. E foi interessante que quem chegou primeiro foi eu, a Paulina, parente, e a nossa governadora, né, ex-governadora Isolda Sela. E a gente acabou ocupando espaço dentro da universidade. Na época, a vida acadêmica, né, a parte da psicologia nos cursos da UVA, de história, estudos sociais, pedagogia, filosofia, era tudo feita por médicos, psiquiatras, as aulas eram dadas por médicos ou padres. Então, a gente já ingressa em Sobral, já nessa área educativa, né, já assumindo os bancos da faculdade e lecionando as disciplinas de psicologia de desenvolvimento, psicologia social, né? E foi muito interessante entender que a gente fez parte desse pioneirismo e dessa história. E quando a Faculdade Luciano Feijão eu me lembro da primeira semana de psicologia da FLF, eu fui convidada para receber uma comenda, né, já um reconhecimento por esse pioneirismo. E foi aí que eu recebi o convite, né, para lecionar, para ser professora novamente. Então, assim, eu digo assim, vocês me conquistaram já, né, já com a comenda. Então, assim, eu não pude dizer não. Então, eu estou aqui até hoje, há mais de 10 anos, como professora. Iniciei dando as disciplinas de Psicologia do Trabalho 1, Psicologia do Trabalho 2, os estágios básicos, e hoje estou como supervisora de estágios, supervisionada na área de organizacional. Né, já aposentada, mas sem deixar a paixão de lado, né, sempre trabalhando muito.
Eu acredito que é o gostar, né? É o gostar de fazer, de estar ali desde o início, né, que você se fez presente. Eu gostaria de passar a fala para o meu amigo Aderlânio, que ele vai estar mediando algumas perguntas, certo? Fique à vontade. Professora, primeiramente, antes de tudo, eu queria dizer também que é uma honra, né, tanto minha quanto da Mainara, a gente está tendo esse contato com psicólogos, logo a gente que está no primeiro semestre. Eu vejo isso como uma forma muito enriquecedora de a gente estar já no primeiro semestre e tendo todo este envolvimento, né, com pessoas bem, podemos dizer, uma vasta experiência nesse campo. E eu queria saber de você, como você já falou algumas bem por cima, qual a sua formação acadêmica, o seu processo, todo o seu processo até chegar aqui, aonde você está hoje? Tá. Eu, com 15 anos, eu tive a oportunidade, eu tinha, na época de adolescência, a gente tem os diários, né? E recentemente, eu olhando essa trajetória, com 15 anos, no meu diário de 15 anos, já tinha esse desejo de ser psicóloga. Só que era um sonho, porque não tinha psicologia em Sobral. Não sabia se a minha família eu conseguir me bancar em Fortaleza, né? Então, mas eu persegui, né? Eu lembro que na época que eu fui para Fortaleza estudar, que meu pai me ofereceu, minha família ofereceu essa condição, eu tive um convite para assumir aqui como estagiária do Banco do Nordeste. E quando eu cheguei lá, eu disse assim, como assim? Né? Eu vou ter que optar entre meu sonho de ser psicóloga ou ser bancária? Né? E era uma coisa promissora, era uma coisa que os jovens queriam, e eu não abri mão do meu sonho. Né? Eu lembro muito das palavras do gerente do banco, e quando eu cheguei lá, ele disse assim, parabéns, bancária. Quando eu saí dizendo que não ia ficar, que ia estudar em Fortaleza, ele disse assim, parabéns, banqueira. Né? Então, assim, e aí eu acho que era uma oportunidade, e aí eu fico imaginando qual seria o destino da minha vida se eu tivesse seguido essa outra trajetória. Né? É muito interessante a gente perceber que as nossas escolhas presentes, isso já vai como uma dica para os estudantes, as nossas escolhas. A escolha de estar aqui no primeiro semestre, num podcast, se desafiando, conversando com pessoas experientes, já é uma diretriz do que você vai ser no futuro e do que vai ser sua carreira. Com certeza, a gente vê, tem essa vontade quando a gente olha para você, que vê tudo que você passou, e a gente sente mais vontade de continuar, né, nessa área que a gente está. Quando a gente entra, a gente não tem uma total certeza se é isso, mas como você falou no seu início, você tinha uma total certeza, né, que era isso que você queria e você não desistiu, por mais que venham outras oportunidades, outras tentações, mas o que vale é quando a gente realmente segue os nossos sonhos, segue o que a gente quer, né? Eu acredito que se você não tivesse seguido, não estaria abrilhantando até hoje a sua carreira, né? E quando eu vejo a minha trajetória, né, já de mais de 30 anos, eu digo assim, eu não teria feito outra escolha. Assim, eu sou feliz, eu sou realizada, é por paixão mesmo, né? Assim, eu lembro que quando me apresentaram lá no dia que eu fui receber a comenda, na primeira semana da psicologia da FLF, eles diziam assim, é uma pessoa que faz da profissão sacerdócio. Eu nunca esqueci essa frase, porque realmente é isso. Para mim, a profissão não é um trabalho, né? É uma missão de vida. Isso faz com que trabalho se confunda com vida. Então, a minha vida pessoal, né? Eu brinco assim, até nas festas de família eu faço RH, né? Eu sou quem organiza o evento, quem faz o planejamento, quem alinha as pessoas. E até essas experiências de vida também ajudam no âmbito institucional e organizacional. Né? A gente é aquele articulador de desejos, de sonhos, de planos, e isso eu fui levando na minha vida e fui, né? E aí o serviço social, ele casou muito, porque a gente estuda muita sociologia, então assim, você sai da faculdade querendo consertar o mundo, né? Isso. Consertar o mundo com aquele desejo de transformar, que eu acho que passa por esse propósito da psicologia, transformar vidas, transformar pessoas, transformar grupos, e por que não transformar instituições, né? Empresas, indústrias. E eu acho que esse tem sido o grande propósito da minha vida. E sempre que eu estou no cliente ou numa empresa, eu sempre olho assim, o que eu transformei aqui, o que eu provoquei, o que eu ajudei a pelo menos a pensar de uma forma diferente, né? E isso tem dado certo até hoje.
A minha abordagem, né, o povo da psicologia quer sempre saber a nossa abordagem, embora eu diga que as nossas intervenções no trabalho, os nossos clientes, eles não perguntam por abordagem, ele quer ver coerência, ele quer ver consistência, ele quer ver se está sendo escutado, realmente uma escuta profissional, né, um trabalho profissionalizado. Mas eu fiz psicodrama, fiz a formação, depois que eu terminei psicologia, minha especialização, minha formação é em socionomia pela UES, e com especialização pela FEBRAP de São Paulo em psicodrama. Então, sou formada como psicodramatista. Embora que seja uma abordagem que está assim, poucos profissionais, mas assim, eu gosto muito, porque ela vem nessa linha do rápido, do breve, né? E eu me encanto muito com essa possibilidade dos grupos, de trabalhar em grupo, trabalhar na clínica, trabalhar em grupo, trabalhar institucionalmente. Nessa abordagem, porque ele trabalha o drama, né, a relação social, o núcleo. E um dos elementos, por exemplo, do psicodrama que ele considera saúde mental é a espontaneidade. Então, por isso que eu comecei aqui esse bate-papo lhe elogiando pela espontaneidade com que você me abordou no estacionamento, porque isso é sinal de saúde, né, de você conseguir demonstrar interesse e se jogar no mundo sem medo, se errar, errou, assim, com naturalidade. Então, o Moreno, que é o fundador do psicodrama, ele diz isso. Então, um dos elementos importantes da gente resgatar na humanidade é a espontaneidade. Então, empresas, instituições que permitem que as pessoas errem, que permitem que as pessoas possam ofertar o seu melhor, elas têm mais chance de prosperar, né? Mais chance de progredir. E essa é a nossa crença, né? A gente se baseia muito nessa lógica. E é preciso ter uma metodologia, preciso ter uma abordagem. Outra coisa que mudou minha forma de trabalhar e tudo foi a investigação apreciativa, né? E eu sempre tenho trabalhado com meus alunos. É um método de investigação apreciativa, pesquisa, feito pelos americanos aí, que ele diz assim, você entrando no ambiente organizacional, no ambiente institucional, você precisa construir futuro. Você precisa olhar para o futuro de uma forma apreciativa. Assim, porque problemas é só o que existe no mundo. Se você ficar focada só no gap, no problema, no que está dando errado, que a maioria das instituições faz isso, você rouba energia, você não traz alegria para o ambiente de trabalho. As pessoas estão carentes de alegria, de boas experiências, né? Então, assim, não é negar a dor, não é negar o sofrimento, mas é trazer essa perspectiva. Sim, está doendo, tá com problema, tá, mas e aí? E a investigação apreciativa, ela cria coletivamente esse senso de futuro, esse senso de pertencimento e essa coisa assim, tudo bem, vamos falar de problema? Vamos, mas vamos olhar para frente, vamos ver o que a gente tem de perspectiva e botar o ser humano no centro. Porque a gente diz assim, a lógica é o homem, né? A empresa tem que viver pela pessoa, a pessoa no centro, mas no centro como protagonista, criando esse futuro, desenhando o que ela quer e compartilhando esse desejo, porque vai ter desejos divergentes nos grupos. Isso. Imagina uma instituição com muita gente, você tem que, né, mergulhar nessa rede. Eu sempre digo, a gente tem que ver essa perspectiva de rede, de conexão, e sair. Mesmo o indivíduo na clínica psicológica, ele não é sozinho, ele traz uma rede, ele traz a família, ele traz um núcleo familiar, ele traz um núcleo institucional, ele traz a formação escolar, acadêmica, de trabalho. Então, a gente sempre tem que ver essa pessoa na perspectiva dos inúmeros papéis que ela assume e trazendo essa coisa assim de você, o que você quer, qual é a marca que você quer deixar, né? Qual é a lógica de mundo, qual é aí essa coisa do sonho, qual é teu sonho? E não abre mão dele, mesmo que as propostas do mundo às vezes sejam tentadoras, né? Para te desviar. Mas o que adianta se tu não é feliz, se tu vai fazer uma coisa por conta de uma lógica que não é a tua, né? Então, acho que a realização profissional ela passa por isso. E a capacidade da gente tem de chegar em qualquer ambiente, em qualquer contexto, por mais conflituoso que seja. Não existe empresa perfeita, não existe instituição perfeita, né? Porque também não existem pessoas perfeitas. E essas instituições são feitas por pessoas. Então, essa natureza humana, essa vulnerabilidade humana, essa imperfeição humana, eu acho fascinante. Eu acho que é aí que está a questão da transformação, né? Da possibilidade de reversão, de dar a volta.
E se a gente, como psicólogo, não acreditar nisso, estamos ferrados, né? Estamos ferrados. Sim. O que lhe atrai, né? Essa imperfeição das pessoas para que... Professora, eu já ouvi e vi, né, comentários, por exemplo, de amigos meus que recém-formados na psicologia, que eles tiveram uma fala em comum que é eu não escolhi a psicologia que me escolheu. E eu me lembrei desse comentário quando você falou que você tinha um sonho, você tinha aquele sonho na cabeça de ser psicóloga e a oportunidade tentadora, que já estava estagiando no banco, mas mesmo assim resolveu correr atrás do seu sonho. E aí eu não consigo nem dizer assim, porque eu não tinha psicólogos na família, eu não tinha uma base. Não tinha uma inspiração concreta. Mas eu sempre fui cristã, né? Sempre fui criada em grupos que falavam sobre vida, sobre missão de vida, sobre propósito, sobre essas coisas mais subjetivas, né? Eu acho que ali me inspirou. Eu fazia leituras de livros que instigavam esse olhar para o não dito, para o que nem todo mundo está vendo, para ir para além do óbvio, né? Isso me fascinava, que é exatamente a subjetividade, que é a nossa essência enquanto psicólogo. E aí sempre eu digo na psicologia organizacional, já dando como uma dica, não perder essa nossa especificidade. Porque dentro do mundo organizacional, a gente tem muita gente, engenheiro, tem outras profissões, tem o próprio assistente social, o próprio administrador. Cada um tem que vir com a sua leitura da realidade e com a sua especificidade. E eu vejo muito psicólogo virando técnico, simplesmente o técnico, aplica teste, faz roteiro de entrevista, tudo muito, né? Pesquisa de clima. Tudo muito monótono. Né? E cadê a essência? Cadê a subjetividade? Cadê a linguagem? Cadê a escuta qualificada, sabe? De entender a lógica do outro, que é a escuta clínica. Eu acho que mesmo na organizacional, às vezes meus estagiários dizem assim, professor, vou optar 60 horas de organizacional, acho que eu nem vou fazer clínica. Não, meu filho, vá lá para a clínica, porque a clínica dá essa leitura do subjetivo, que é a nossa especificidade dentro do mundo organizacional, né? De não olhar como todo mundo está olhando, a gente tem a obrigação de olhar de uma dimensão diferente. Né, mais intangível, mais, né, humana, de entender que, assim, só para vocês entenderem, eu digo assim, a forma como essa sala está estruturada, ela comunica. A cor da parede, o cheiro da sala. Então, assim, quem vai olhar para isso tudo, para essa conjuntura, se não alguém que está entendendo que tem que tem uma subjetividade rolando. Então, é um olhar menos técnico. Quando eu comecei aqui na Faculdade de Santo Feijão, aí quiseram me dar a disciplina logo de Psicologia do Trabalho 2. Eu quero A1, eu quero catequizar, eu quero mostrar que esses jovens, esses alunos de psicologia têm que olhar para a vida, olhar para as instituições com um olhar diferente. Se pega um professor muito tecnicista, ele vai vir na Psicologia do Trabalho 2 com uma visão muito atrás de ferramenta, atrás de que teste eu vou aplicar, qual é o roteiro, qual é o roteiro de seleção, qual é o instrumento. Né? Eu acho que instrumento você pesquisa, você encontra, você vai. Agora, o olhar da psicologia, o jeito de perceber as pessoas, o ambiente, isso aí às vezes não se aprende em livro, não. Se aprende nesses exercícios. Na internet. Nem na internet, nem no Google, né? Nem no Google você encontra, né, professor? Então, tem essa lógica. Então, treinar esse olhar, sabe, para a subjetividade, que não é tão fácil, sem se implicar demais. Eu sei que não dá para ser o neutro. Um olhar de neutralidade. Não é isso, mas, assim, entender o que é meu, o que é do outro, que a escuta, a percepção do outro é um jeito diferente, uma percepção diferente de olhar para aquela mesma realidade, de olhar o coletivo. Eu sempre digo assim, o coletivo é muito sábio. Quando você tem uma questão que é de todo mundo, então escuta os envolvidos, porque essa sabedoria ela vai vir, ela vai estar mais próxima da verdade. Sim. Do que uma verdade individual. Então, essa leitura que eu acho que é o que encanta na psicologia. Então, é levar o olhar da clínica, da subjetividade, para os contextos institucionais, sociais, né, e tudo mais. Entender, né, para depois aplicar, né? É a prática, é a teoria e a prática, né? Como você falou, você conseguiu se apaixonar
entendendo as pessoas, aquela relação interpessoal, certo? Com a relação ali humana mesmo, como você falou, que você conseguiu aplicar e você conseguiu entender o que você queria aplicar à sociedade, né? Ao meio organizacional. E acredito que em todas as empresas que você passa, você vai tentar deixar o máximo do seu conhecimento em relação ao seu conhecimento com as pessoas, né? Então, assim, eu acredito, professora, que esse seu olhar que você tem com as pessoas, um olhar, assim, humano, de busca mesmo, de extração da pessoa, do que ela tem a oferecer, do que você tem a oferecer a ela, eu achei isso encantador na sua fala, quando você retrata que a gente precisa conhecer o ser, né? Conhecer o ambiente, conhecer a família, conhecer todo o meio social que ele vive, que a psicologia é isso, né? Para você conseguir entender o ser, você tem que conseguir entender todo o ambiente que ele vive. E não é essa questão só de aplicar a teoria, né? Aplicar a técnica. Aplicar a técnica, o instrumento, só o que está dito, escrito. Não, você fala que você tem que buscar, você tem que entender. A gente tem uma ferramenta que eu acho preciosíssima, que se a gente souber usar, que é a escuta qualificada. Desde o primeiro semestre, a gente fala disso na psicologia, né? E chegar na organização e fazer essa escuta, que não é uma escuta com os ouvidos, é uma escuta com os olhos, é uma escuta com o coração, é se pôr na perspectiva do outro, né? E esse outro pode ser o empresário, esse outro pode ser o zelador, esse outro pode ser a pessoa lá que está coordenando o RH. Então, assim, é preciso entender e gostar, e se apaixonar por essa dinâmica humana. Gostar de gente que pensa igual a você, chegar na organização e... Difícil é gostar da dinâmica do cara que é turrão, que é general, que dá o murro na mesa. Só que se eu sou um profissional de estudar esses tipos de comportamentos que, na minha percepção, é inadequado, e eu tenho que ajudar aquele cara a mudar um comportamento inadequado, se eu não gostar dessa natureza humana, como é que eu vou ajudar ele a mudar? Né? Às vezes a gente chega nas empresas assim, o problema aqui é a empresa, é a organização. Aí eu digo, gente, quem é a empresa? Onde é que está essa empresa? Porque se a empresa somos nós. Isso é botar a pessoa no centro e botar ela como corresponsável. Porque aquela pessoa que está dizendo que é a empresa, ela está tirando dela, do ombrinho dela, toda a responsabilidade de transformação e de melhoria. Então, assim, é preciso entender que se eu sou um profissional, o lugar... às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, como é que tu trabalha num quartel daquele, numa empresa daquela? Eu digo assim, quanto mais quartel, mais psicólogo precisa, na minha percepção. Isso. Porque mais agente de transformação, mais gente para ajudar a pensar diferente, pensar para uma nova ótica. Então, assim, tem uma questão ética, tem alguns dilemas éticos que a gente enfrenta na nossa profissão, principalmente na área organizacional. A gente sabe que a gente vive num capitalismo selvagem, a gente tem... Só que, assim, como é que a gente... Eu sempre digo assim, a pergunta-chave na organização é assim, você entra numa empresa para trabalhar, a serviço de quem você está trabalhando? E essa pergunta eu faço para os meus alunos. Quando a gente vai para a psicologia organizacional, a serviço de quem você trabalha? Né? Não é a serviço do A, do B, do C. Eu estou a serviço de uma organização, de uma instituição que quer se perpetuar, que quer ser saudável. Né? Então, assim, quando eu olho para o coletivo, eu tenho que fazer aquele coletivo prosperar de forma adequada. Então, não é o dono. Mas quem vai... Aí tem um dilema ético, mas quem está me pagando é o dono. Quem vai dizer o que quer é o dono. Aí cabe a você. Na minha trajetória, é um dilema, mas na minha trajetória, quando eu não fui para o confronto, quando eu não cheguei lá para julgar esse dono, a gente vai meio comendo pelas beiradas, meio mostrando que está a serviço dessa organização, que isso é o interesse dele também, né? Então, assim, é a forma como você traz a problemática. Né? E, às vezes, a gente traz alguns problemas que eu digo que estavam debaixo do tapete para cima da mesa nas organizações, e aí eles ficam apavorados. Solange, mas tu escutou isso tudo das pessoas? Porque, assim, tem a empresa na perspectiva dos donos e tem as empresas na perspectiva dos colaboradores. Então, eu não aceito entrar em qualquer instituição sem ouvir os lados todos. Sem conhecer, né? Sem conhecer. Lados, né? Os vários lados. Aliás, é o mar de dois, né? E trazer essa leitura do que eu estou enxergando a partir dos olhos e dos ouvidos dos outros. Isso é escuta qualificada.
né? E aí, quando ele vê que eu não estou ali para tomar partido, para ficar defendendo nem... É errado tanto tomar partido do colaborador como do empresário. Eu acho que a gente está ali para criar um coletivo saudável. Então, assim, como... Solange, parece utopia, parece romantismo. Tem hora que dá uns confrontos, tem hora que você passa a noite sem dormir porque você não sabe como é que você vai abordar. São conversas difíceis, são decisões difíceis, né? Contratar, demitir, promover alguém, né? Ou alguma situação de injustiça. Às vezes a gente vai para casa sem ter a resposta, né? Mas é importante, assim... E agora a dinâmica humana é tão sábia que às vezes eu saio de uma reunião e digo, meu Deus do céu, como é que vai ser o amanhã desse grupo? E as pessoas... Ou seja, de repente, alguém sai com a iniciativa, alguém surpreende com um pedido de desculpa, e aí vem do nada a solução, né? Aí eu brinco e digo assim, olha, tem alguém regendo, e eu acho que essa minha filosofia de vida, que eu me embaso também, assim, que a gente não controla tudo, tem um ser supremo, que aí eu não estou falando de religião, estou falando de uma criação, de um universo que está orquestrado e que você não é dono dele. E a pandemia veio muitas vezes para a gente. Olha, tu não é nada não, né? Cuida aí, vê aí, aprende, calma, observa de novo, talvez a ótica que tu está olhando não seja adequada. E, às vezes você vê um caos instalado dentro da instituição ou na vida de alguém, nós psicólogos passamos por isso, inclusive na clínica, e aí tu vê as coisas se restaurando, né? Assim, a criação é muito perfeita, né? E aí por isso que eu gosto muito de grupo, né? Quando você faz um trabalho numa equipe, no grupo, você não é só o terapeuta. O grupo meio que é terapeuta entre um regula o comportamento do outro e as coisas acontecem. Quando eu vou para uma organização que alguém diz assim, Solange, e aí, esse trabalho com esse grupo? Eu disse assim, eu só digo uma coisa, essa empresa e esse grupo, depois dessa escuta, depois dessa conversa, não vai ser mais o mesmo. Não tem volta para o que era. Eu não sei o que vai acontecer para frente, mas... Essa dinâmica humana também é fascinante e é muito rápida. Eu acho que eu sou meio ansiosa, né? Inquieta, então assim, a psicologia clínica ela é mais lenta, muitas vezes, assim, o processo é mais demorado, né? De cura, e a cura do grupo, a cura da cultura, de ver coisas negativas que estão emperrando, crenças limitantes, em grupo é muito rápido, é muito fácil, entendeu? Agora precisa você estar, né, nessa escuta, atento. Sim. Atento a essas questões que não são tão óbvias, né? Que nem todo mundo está vendo, né? Será que eu estou descobrindo a minha abordagem aqui agora? Olha aí, quem sabe, hein? Ela falando assim, né? Falo demais, cuida aí. Não, que é isso. Ela falando assim, né? Com essa força de vontade, exatamente, com esse amor. Paixão, Eu tô começando, eu acho que eu tô me descobrindo aqui na minha abordagem. Professora, e você falando sempre do organizacional, sempre foi desde o início vamos dizer, a sua abordagem que você queria? Deixa eu lhe dizer, até colocar, eu sou filha de empresários, né? Só que eu fui criada a vida toda sem poder entrar na empresa do meu pai, porque meu pai tinha uma filosofia, e aí veio, né, que era uma fábrica de refrigerantes, a Del Rio Refrigerantes, quem é de Sobral mais antigo sabe, né? E meu pai não, e eu vejo que não era só uma questão machista, também né? Tem na cultura, mas era uma questão assim de preservar. É muito pesado. Esse trabalho de empresa, de fábrica, é um negócio muito cansativo. Tanto é que assim que ele pôde, ele saiu, né? Ele largou, né? Então, assim, era uma coisa de preservar. Então, eu já fazendo psicologia, já querendo vir para a área organizacional para ajudá-lo na empresa, trabalhar com as pessoas, e ele dizia, não, eu só ia para a empresa no Natal, porque o lugar da família era só na festa de Natal da empresa. Aí, por ironia do destino, acho que eu sempre fui muito rebelde, né? Desde a adolescência, eu fui trabalhar na indústria dos outros, né? Na fábrica dos outros. Já que ele oportunidade, trabalhei 18 anos na Grendene, uma fábrica, né? Com 400, a gente fez trabalhar com 400 gestores, já não era mais foram 18 anos, já não era mais Sobral, a experiência de Sobral
já foi expandida para as outras Grendene, Rio Grande do Sul, Farroupilha, né? A gente foi muitas vezes para o Rio Grande do Sul, São Paulo, então, as unidades do Brasil todo. A nossa experiência, a gente criou um projeto que eu digo que foi um grande filho, a Academia Grendene. Eu me orgulhava quando eu saí da Grendene, que a Grendene tinha 21 salas de aula, gente. Estou falando da Grendene de Sobral. Eu achava assim, aquilo o máximo, sabe? Eu enchia a boca para dizer, olha, nós... E a sala de reunião, ou seja, para mim, uma sala de reunião, um treinamento, uma sala como essa, é uma sala de encontro. No mínimo, as pessoas vão se encontrar, e o encontro gera coisas boas, né? Assim, o encontro, a espontaneidade, a criatividade. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu chego na empresa que não tem uma sala de treinamento, não tem uma sala de reunião, e quando eu passo por lá, eu deixo uma. Né? Eu encho o saco do empresário. Gente, cria uma sala de reunião. Cria, se você tem uma Copa, você tem um momento as pessoas precisam sair da rotina. A rotina do trabalho é importante, mas se ela for todo dia sempre igual, ela é adoecedora. O mesmo, né? Inclusive anestesia a nossa consciência. Então, eu acho assim, tem que sair do mesmo, por isso tem que promover mais alegria, mais encontro dentro das empresas, para ter empresas mais saudáveis, né? Para ter ambientes de trabalho mais promissores. Isso não é ser bom, não. Isso está comprovado cientificamente que as melhores empresas para se trabalhar são as empresas que mais prosperam, são as empresas, pelo menos ao longo do ano. Tem algumas empresas que são mais lucrativas, mas são os lucros imediatistas, né? Que não estão pautados nas pessoas, na qualidade de vida no trabalho. Mas as empresas que perpetuam, que são centenárias, elas têm cultura forte e elas têm pessoas bem cuidadas. Isso é pesquisa já do GPTW, né, que é um instituto que classifica no Brasil e no mundo as melhores empresas para se trabalhar. Professora Solange, você já está atuando no mercado, né, há mais de 30 anos. Eu gostaria de saber como foi para você, nesse âmbito das indústrias, né, assim, das empresas, enfim, nesse âmbito organizacional, pós-pandemia, porque, assim, como você falou, essa questão de saúde mental dentro das empresas ficou um pouco mais complicada, as pessoas começaram a ter mais problemas, certo? Você sentiu, assim, uma dificuldade depois da pandemia? Você sentiu, assim, que ficou mais difícil para você conseguir seguir com sua abordagem da mesma forma como era antes desse período pandêmico? A pós-pandemia aumentou a demanda pela psicologia organizacional. Os empresários se viram, né, muito, inclusive eles próprios, ansiosos, né, precisando tomar decisões difíceis, e eu acho que a demanda aumentou. Tanto é que na nossa empresa, né, na Lucrativia, a gente bateu todas as metas no ano da pandemia, 2020. Só que a gente criou uma postura, quando a gente viu fechar tudo ali na pandemia, 2020, que todos os nossos contratos foram cancelados, assim, em 4 meses a gente não tinha mais cliente. E a gente se falava pelas redes sociais e dizia, agora nós vamos fazer o quê? Né? E a gente, assim, nós não vamos parar. E nós começamos no movimento de se capacitar, de treinar a equipe, assim, nós vamos criar um movimento, porque a gente sempre acreditou que coisas paradas, elas enferrujam, elas estagnam, né? Então, assim, tem que criar um movimento. E a gente criou um movimento de aprendizagem. E eu recebi um presente, que eu acho que foi, por isso que eu digo, a gente não sabe de onde é que vem, mas um presente que foi uma formação pelo GPTW. Eu fui escolhida pelo GPTW, a única empresa, a gente, né, e eu primeiramente como consultora, fui escolhida pelo Instituto, quem representa o Norte e Nordeste, para ser capacitada no pleno ano da pandemia, fazer uma formação nacional online de como preparar as empresas para estarem entre as melhores para se trabalhar. De graça, meu povo, sem custo, zero. Ou seja, eu acho que eles entraram na mesma vibe que a gente, de que nós não podemos parar, as empresas não estão pedindo treinamento, não estão seleção, não estão não sei o quê, vamos aprender, vamos estudar, vamos ler livros. Né? E a gente criou um grupo de estudo, e esse movimento, eu acho que deu uma solidificação, principalmente no time, na equipe, que foi muito bacana. E aí, quando começou a reabrir, a gente estava mais preparado. E o cliente mais ansioso. Outra coisa que está impactando muito na questão da saúde mental, mas aumentou o caso de afastamento,
aumentou conflitos dentro das organizações. Então, as conversas difíceis, né? Pessoas que estão repensando, pessoas que estavam, tipo assim, há 20 anos na carreira e com a pandemia disse, não quero mais isso, quero me desacorrentar, quero sair. E aí as empresas se viram assim, vale, o meu melhor gerente resolveu sair daqui, né? Isso tudo deu uma instabilidade emocional muito grande, tanto para os negócios como para as pessoas. E aí a gente entra, né? Eu nunca vi tanta, assim, era difícil a gente ver uma vaga de psicólogo organizacional, de analista de RH, assistente de RH exigindo a psicologia. Porque tinha as vagas, mas podia ser qualquer profissional. Hoje, assim, quando a gente olha as demandas, tem muito mais vaga que lá nos pré-requisitos é analista de RH, nunca é psicólogo organizacional, dificilmente é psicólogo organizacional, mas exige a formação de preferência. Tipo assim, é um diferencial ser psicólogo ou estar estudando psicologia, se for um caso do estagiário. Então, isso só diz. Outra coisa que está dando o que falar e muita é a história da inteligência artificial. As questões tecnológicas, né? O medo, o anseio de perder espaço, de perder... E aí eu acho que esse é o grande desafio para os novos tempos. Porque assim, o mundo está... Não tem um movimento sem volta, a questão tecnológica, mas como botar essa tecnologia, como colocar essa ciência a serviço do humano. Porque o mundo está precisando vai ser mais tecnológico, já está sendo na velocidade maior, mas como não perder a dimensão humana? Porque nós somos humanos. Então, assim, como casar isso? Acho que a gente ainda está um pouco perdida. Algumas instituições estão perdidas nesse time. Por exemplo, atendimento, área comercial, né? A gente é muito solicitado para trabalhar, desenvolver equipes da área comercial, porque vender hoje não é mais como há pouco tempo atrás, antes da pandemia. O cliente não vai mais na loja. E aí, o que eu faço com a minha equipe? O que eu faço com o meu gerente que tem um currículo bacana, com um monte de experiência? Até a seleção tem que mudar o perfil, mudar o parâmetro, mudar tudo. E aí eu entender que eu preciso de profissionais que sejam tecnológicos, sim, que, né, tenham adesão a isso, mas, ao mesmo tempo, não percam a perspectiva humana. Sim, verdade. As Esses IAs são grandes desafios. Vão tomar de conta aí mesmo, né? Porque a gente sabe que está bem avançado a inteligência artificial. Mas, assim, a gente também sabe, professora Solange, que tem muitas áreas que ela não consegue alcançar. E uma delas é a que a gente está trabalhando aí, que a gente está estudando, que é essa área do censo. Essa área, assim, que as máquinas, elas não conseguem ela alcança, pois é, mas ela perturba, entendeu? Nessa coisa da saúde coletiva. Da saúde coletiva, né? Da saúde mental nas instituições, a gente tem que trabalhar, porque senão ou seja, ela aumenta a nossa demanda, mas também não é isso que a gente quer, né? Não é só ter demanda, a gente quer soluções afetivas, quer que as pessoas sejam felizes, que as pessoas prosperem, que as pessoas, né, se encontrem no mundo de alguma forma. E aí a gente está vendo crianças, né, com problemas sérios por conta da tecnologia, mas já tem outra corrente aí que vem, fora as telas até 2 anos de idade, para ver quando os pais conseguem controlar. Ou seja, não é de todo mal, mas a gente precisa preparar o humano para essa tecnologia. E quando eu falo em tecnologia, não é só a inteligência artificial, não. São os autosserviços, né? Quando tudo é via autosserviço, eu não preciso mais de alguém para me atender, eu não preciso mais de um banco, tudo robô, automatizado, é tudo automatizado. Então, isso ou seja, onde é que eu vou recolocar essas pessoas, né? Que então, assim, o que eu vou fazer da vida? Tem gente que não sabe lidar com a aposentadoria, né? Não sabe lidar com a folga do domingo. Eu chego em empresa que diz assim, não, nunca tirei férias. Um gerente disse que nunca tirou férias. Como assim? O cara não sabe tirar férias. Ele não sabe viver um período de férias. Então, entrou num piloto automático, numa coisa que é uma doença, né? E que o cara não se deu conta, ou seja, ele nem acordou para essa realidade. Então, a gente vai ter que reensinar, reeducar as pessoas a curtirem. É o que é essencial da vida, família, lazer, natureza, e que isso também é aprendizado, né? Saber diferenciar, né? Que tem. Professora, você citou até agora alguns dos seus... A sua passagem pela Grendene, e lá você citou alguns dos seus projetos. Tem mais alguns que você possa compartilhar com a gente, que de passagens por outras empresas? Hoje a gente tem um leque muito grande de empresas.
Do ano passado para cá, a Lucrativa tem feito um trabalho bacana de orientação de carreira, sabe? Das pessoas procurarem, a gente tem um trabalho de orientação de carreira, seja para quem está chegando no mercado. Por exemplo, essa semana eu fui procurado por um empresário, que já foi empresário, já está com a vida consolidada, já está com os filhos criados, e ele disse assim, eu estou muito jovem para parar, eu quero que você me ajude a me recolocar. E eu acho que eu tenho uma bagagem, tenho muita experiência, não quero ser mais empregado, mas eu quero pensar o que eu posso ser útil para o mundo. Está ativo, né? Está ativo. Isso é uma orientação de carreira. Como tem empresas que contratam a gente, por exemplo, o cara tem bons valores, está lá 10 anos na empresa, mas falta alguma coisa, não decola, né? Solange tem alguma forma aí de destravar, aí eles mandam a pessoa, o gerente, ou o candidato a gerente para uma orientação de carreira. Então, um trabalho que eu amo fazer, esse trabalho de cultura, de identidade organizacional. Eu não gosto tanto da seleção, eu gosto de entrar nos processos seletivos já na tomada de decisão, quem vai ficar, quem vai ser acolhido, né? Mas a minha praia, hoje eu já posso escolher, né? Quando a gente está em início de carreira, eu digo para os meus alunos assim, entre pela porta que se abrir. A porta abriu para você, entre. Aí você vai ocupando um espaço, vai dizendo para que você vem, criando vínculos, criando alianças terapêuticas, porque isso vale na clínica, isso também, mais ainda nas instituições. O que é a aliança terapêutica? Você tem que ser uma pessoa confiável. Então, assim, quando você vai ganhando espaço, vai criando confiança, que as pessoas vão lhe dando crédito para fazer as transformações. Você não chega mudando tudo. E eu sempre digo, tem que respeitar. Você chega numa instituição que tem 30 anos, que tem 10 anos, gente, esse povo sabe o que está fazendo, né? Empresa que não sabe o que está fazendo não dura 8 meses. Então, assim, uma empresa que dura 10 anos, então respeite essa história. Tem problema? Tem. Não tem empresa perfeita como não tem pessoas... Mas, assim, vai lá, vai com calma, né? Cria crédito para já ir... Porque achei querendo mudar tudo, achando que... Então, assim, um grande conselho é assim, a história da humildade, sabe? De quem está chegando, respeita a história. Não tire a foto. Olha o filme, né? Seja da vida da pessoa, seja da vida da empresa. Todo mundo tem um filme para ser estudado. E, às vezes, essa precipitação de entregar resultados... Tanto eu oriento as empresas que estão acolhendo jovens, quanto os jovens que estão chegando para vá mais devagar, vá mais na observação, agora vá profissional, não vá de uma forma muito amadora, né? Faz relatório, mesmo numa observação eu posso ter um instrumento de escuta qualificado e que eu entregue uma escuta sem viés, sem tantos viés, né? Assim, mais neutra, mais no foco no futuro, porque trazer só problema é muito fácil, né? Solução. E a gente é craque, psicólogo é craque em achar problema. Então, assim, às vezes a gente chega, faz um diagnóstico na empresa, bota a mesa cheia de problema. Aí eu brinco logo e digo assim, gente, esses todos não foi eu que trouxe. Ele já estava aqui. Só botei uma luz em cima deles, ou então ele estava debaixo do tapete. Só subi aqui na mesa. Porque fica mais fácil a gente controlar. A conversa de corredor, a fofoca, o disse-me-disse, eu não consigo administrar. Agora, o problema em cima da mesa é mais fácil, né? E eu sempre digo assim, esses problemas podem não ser verdade, mas é o que as pessoas estão falando. E a percepção das pessoas. E se eu olho para você ou para a empresa desse jeito, significa que eu estou me comportando a partir da minha percepção. É isso que a gente aprende na faculdade. Então, eu tenho pelo menos a condição, quando eu enxergo a realidade, de mudar essa imagem. Ou seja, estão me vendo desse jeito, né? O generalzão que não sabe como a equipe vê ele, e eu digo assim, estão te vendo desse jeito, cara. E aí? Posso te ajudar? Meu compromisso é contigo, eu quero tu com a melhor imagem, ou tu não quer? E aí a gente vai ganhando espaço e mudando os modelos mentais, devagarzinho, né? Porque também, às vezes, tem uma história de vidas, né? De décadas ali entranhada na pessoa. Professora, assim, tá muito bom, gente, aqui o nosso papo, eu gostei muito. Eu gostaria de agradecer muito, professora, por você ter aceito o convite, por você ter se aberto aqui pra gente, ter falado como você se sente, como foi sua trajetória de vida, né? Exatamente. Ter disponibilizado esse tempo para atender aqui ao nosso pedido, humilde pedido. E aceitado nosso convite, né? Porque, exatamente, assim, estamos só começando no curso, né?
Mas, assim, depois de hoje eu vou repensar na minha abordagem. E pensando nisso, eu queria até que ela deixasse, tanto para mim quanto para você e para quem está ouvindo a gente, um conselho ou vamos dizer, um direcionamento para quem a gente que está logo no primeiro semestre, né? E para quem também pretende entrar também para cursar psicologia. E fazer essa área que você está atuando, né? Há 30 anos no mercado. Então, eu acredito que você deve ter alguma coisa para falar para as pessoas que estão nos assistindo. Gente, é assim, né? Uma honra também. Assim, é uma oportunidade. Eu sempre digo que às vezes a gente faz as coisas e não documenta, né? Não, isso não... É uma forma de estar registrado aqui, né? Está documentado um pouco dessa experiência, dessa bagagem. Então, já agradeço por isso. E, assim, não tem vida fácil, né? A gente sempre diz assim, não tem almoço de graça. Eu acho que essa vida acadêmica, e não se conformar com o espaço da sala de aula, né? Não se conformar. Isso que vocês estão fazendo. Não sei nem se é trabalho de alguma disciplina ou se foi o interesse espontâneo de vocês. Mas, assim, usar dessa estrutura da instituição. Quantos espaços tem a Faculdade Luciano Feijão e outras universidades? Então, ter essa percepção que aqui é um universo, né? Universidade. Ser descoberto, vários né? cursos, ou seja, vem gente de todo jeito, vem palestrante de todo jeito. Quando a gente trabalhou em empresa grande, as empresas, por exemplo, eu sou muito grata à Grendene porque eu fiz os cursos mais caros do país, eu fui para todo canto, ou seja, tudo patrocinado, porque eu não tinha condição. A empresa me patrocinou, né? Depois que eu ganhei um crédito lá, que estava fazendo um bom trabalho. E aí eu não saio da universidade porque está debaixo desse guarda-chuva. Eu já estou aposentada, mas é legal estar bebendo dessa fonte. Aqui tem a novidade, aqui tem a inovação, tem o avanço tecnológico. Então é importante estar, né? Beber dessa fonte, né? E usar. Tem empresa júnior, tem, né? Ou seja, usar de todos os recursos fora da sala de aula que a faculdade lhe dá. Quando você é estudante, você tem acesso às empresas, você pode ser estagiário. Depois que você se forma, acabou, né? Assim, você não tem mais essas aberturas todas. Tem que aproveitar esse momento. Então, tem que aproveitar o percurso. Eu tenho 2 filhos, né, já formados, tudo. A minha filha é fisioterapeuta. Ela me traiu, ela fez psicologia até a metade. E trancou o curso, se apaixonou pela fisioterapia. Hoje é doutora, é educadora, professora, né, na Uniclistos, mas é doutora, mas não é na psicologia. Mas ela parece uma psicóloga, apesar de ser fisioterapeuta, né? E é educadora também, né? Então, assim, eu sempre dizia para os meus filhos, não tenha pressa de se formar. Porque essa trajetória, se você sair da faculdade com mais estágio, com mais experiência, com mais portfólio, o mercado vai te receber muito melhor do que tu sair só com a tua nota, né? O meu diploma, né? Não tem valor de mercado. Agora, tuas experiências, isso aqui que vocês estão fazendo, se projeta hoje, outra coisa. Não gosto de rede social. Gente, eu até posso me dar o direito de não gostar de redes sociais, mas vocês não. O jovem não tem direito. Hoje eu vejo os nossos clientes da Lucrativa, médicos, advogados, que tem clínica, que ficam desesperados. Eu não aprendi isso na faculdade, a ser um gestor, a falar em público, a fazer podcast, né, a fazer live. E tem que fazer. Hoje, essa felizmente ou infelizmente, é a lógica do mercado. Dançar conforme a música. Dançar criticamente, com senso crítico, mas não ir só na onda, né? Encontrar significado no que está fazendo, mas tem que dançar a dança do momento. E se forçar, por exemplo, estar aqui hoje nesse podcast não é o natural da Solange, não é a intervenção natural. Mas, de vez em quando, eu gosto de alguém que me provoca e que diz assim, vamos lá, professora. Que lhe aborda na escada. Bora lá, vamos. Eu disse, pronto, é um jeito de eu me sentir à vontade, porque eu estou no bate-papo, estou de frente, não estou na rede, mas estou de frente, né? Então, fica legal. Pois a gente gostaria de agradecer por você ter aceitado esse nosso convite, da forma também que eu falei com você, que eu lhe abordei, né? Mas a gente fica muito grato mesmo. A gente gostaria de agradecer, né, ao público que está nos assistindo. Gostaria que vocês assistissem, comentassem, compartilhassem, dessem um like aí, ativassem o sininho. Exatamente. E nos ajudasse aí a compartilhar, né, esse programa que a gente fez aqui, que foi maravilhoso. Eu adorei, professora Solange. Muito obrigada mais uma vez, viu? A gente fica muito grato. E
E é isso, pessoal. A gente só tem a agradecer pela disponibilidade da professora, a todo o grupo que fez isso acontecer, todo esse momento. E a gente fica por aqui, não é isso? Tchau, gente. Ative os sininhos, tá bom? Tchau. Beijo. Obrigada, muito grata.